Olá, sejam bem-vindos ao 6º episódio dessa temporada do Patrocinei. Hoje a gente tem uma conversa que não tem preço, aliás, com a marca que cunhou essa frase ou esse slogan do não tem preço. Muita história boa para contar, experiências pessoais, inclusive, aqui, tanto minhas quanto do Fábio, de ter tido já a Mastercard como cliente, como patrocinadora. O que você espera? Você tem muita história com a Mastercard, Fabinho? Priceless, tem muitas. Tenho muitas, tem história. Depois eu gostaria de contar a história. Você é cliente Mastercard ou não? Sou. Qual cartão? Black. Deu ano ou não deu ano? Ivan, isso muda o quê Isso muda muito, você vai ver aqui, você vai ver que isso muda. Vídeo espectador. Você vai ver que isso muda muito. A gente vai entender tudo hoje de cartão, Fabinho, porque tem aqui na minha frente, feliz que deu certo essa agenda depois de algumas tentativas, o Leandro Simões, que é diretor de Consumer Marketing da Mastercard, um cara que já trabalhou na ESPN, então conhece muito do esporte como negócio, já teve o outro lado, né, já ocupou uma posição do outro lado da mesa e já há 6 anos está na Mastercard cuidando de Consumer Marketing. Então, um prazer ter você por aqui, seja muito bem-vindo, Leandro. Eu que agradeço, o prazer é meu estar aqui hoje com vocês. Tomara que a conversa seja priceless para todo mundo também, que a gente consiga tocar aí sobre paixão, esporte. São assuntos que eu adoro particularmente, pessoalmente e profissionalmente. Tomara que seja uma jornada, vai ser com certeza muito significativa para todos nós aqui. Super bem-vindo. Eu queria que você começasse contando um pouco das diferenças que você vê entre o que é cuidar de marketing de uma emissora esportiva como a ESPN e agora, já há 6 anos na Mastercard, cuidando de uma marca que há muitos anos faz construção de marca e diversas ações no esporte. Bom, assim, acho que o que une as duas cadeiras, ao meu ver, é muito a conexão do fã com o esporte, né? O consumidor com a sua paixão. Então, foi uma jornada muito legal. Eu fiquei na ESPN também por aproximadamente 6 anos. Eu decidi trabalhar com esporte porque eu sempre fui apaixonado por esporte. Então, naquele momento, na minha carreira, foi uma prioridade que eu coloquei assim para trabalhar com esporte e viver aquilo como business mesmo, de dentro para fora. Então, foi uma ótima oportunidade. Eu aprendi bastante, assim. Acho que o principal pilar ali dessa jornada na ESPN, eu vejo que foi eu entender como é que o esporte se traduz em negócio, né? Como é que as grandes entidades ali se conectam com seus fãs e como é que isso gira, né? Como é que isso movimenta tanta gente, tanta paixão. Então, isso foi muito legal para eu entender de dentro para fora. Na ESPN especialmente, a gente vê que os caras têm um DNA ali muito de envolvimento, eles fazem aquilo com muita paixão. Então, não só entender como é que o consumidor, né, se relaciona com essas grandes propriedades, mas também como as pessoas que estão ali dentro se envolvem e fazem isso transparecer. Então, assim, a forma como o conteúdo ali se associa a um asset, a uma propriedade, o DNA da companhia na época, né? Então, como os comentaristas, como o time de jornalistas se envolvia e mostrava para mim lá de dentro, quanto eles estavam apaixonados por aquilo, acho que acaba trazendo um pouco de diferenciação, né? Acho que para o consumidor acaba aparecendo. Então, é a questão muito do que a gente chama do shared feelings, né? De compartilhar o mesmo sentimento, compartilhar o mesmo movimento. Então, quando você via lá a transmissão e o consumidor, tinha uma conexão ali quase que orgânica em relação a quanto que eles gostavam e eram apaixonados por aquela propriedade. Eu tive também uma relação muito grande com as ligas, né? Americanas, as grandes propriedades, o próprio UEFA, que a gente tem hoje da Mastercard, mas na época o que me chamou muita atenção também foi como as grandes ligas, a NFL, a NBA, elas têm um cuidado com a marca, né, com o produto. Então eu via isso de forma muito clara, assim, tanto nos processos de aprovação de campanha, porque a gente tinha muitos movimentos ali para divulgar a transmissão, então a gente tinha eu via todo um cuidado que eles tinham com a marca, como a mensagem ia chegar para o consumidor, e a gente ao mesmo tempo tinha que agregar ali um pouco do nosso DNA, né, no caso da ESPN, para poder passar essa diferenciação. Então foi muito legal poder viver isso de dentro para fora e entender como é que a gente construía um produto, né, ainda mais valioso para o consumidor. Então foi muito legal. Fazendo um paralelo com a minha posição hoje, hoje eu estou do outro lado da cadeira, né? Então antes eu vendia propriedades, vendia patrocínios, vendia projetos, e hoje eu estou na cadeira de comprar, né? De entender quais são os projetos que ali tem mais conexão com os valores da empresa, que vão conseguir agregar ali na estratégia de marketing, como é que a gente consegue também conectar com o business. Então isso eu vejo que foi uma transição que hoje assim, me completa como um profissional.
E hoje, tendo uma marca como a Mastercard também ali, com um posicionamento tão claro, com valores tão sólidos, fica fácil de entender como cada projeto se comporta, qual asset faz mais sentido, quais aqueles têm valores conectados com a nossa marca, com o nosso posicionamento. Então, são visões diferentes, mas eu acho que são muito legais. Assim, a Mastercard também foi uma empresa que eu escolhi também porque tem essa conexão com o esporte, tem conexão com o patrocínio, que é algo que eu falei lá atrás, em 2014, quando eu entrei nessa indústria de esporte. Eu quero trabalhar com isso, é o que me move, é a minha paixão. Então eu só vou mudando ali as posições, mas eu continuo ali de uma forma super apaixonada no dia a dia com os projetos aí que a gente está. Muito bom. Seria legal se você contasse um pouco, porque eu acho que não é claro para todo mundo na indústria de cartão, na indústria de meios de pagamento, qual que é o papel do emissor, qual que é o papel da bandeira, que é a Mastercard, qual que é o papel do adquirente, que papel cada um ocupa nessa indústria e como que a Mastercard está posicionada? Bom, é um segmento que está assim, se movimentando e mudando muito rápido, né? Nossa indústria de meio de pagamento, ela todo momento ela tem uma novidade, todo momento ela está olhando para o consumidor para entender quais são as necessidades e como que a gente pode entregar valor. A Mastercard ela está estruturada assim de forma bem genérica em um modelo de 4 partes que conecta esses pontos esses stakeholders que você acabou de mencionar: o emissor, o adquirente, a bandeira e o varejo, né? Então são os 4 pilares do nosso segmento. Então a Mastercard ela entrega essa rede de conexão. Então, quando a gente começa a falar de conexão, tanto da parte emocional, ela também tem um pilar importante do funcional. A nossa rede, ela conecta todos esses elementos para que o consumidor na ponta tenha uma experiência fluida, conveniente, que não tenha fricção. Ele nem percebe, mas existe toda uma estrutura por trás, complexa, com cibersegurança, com cuidados que a companhia tem para garantir que esse fluxo de dados aconteça de uma forma conveniente, rápida e segura, que é o que movimenta e que é o que diferencia a gente no mercado. A inovação também é um pilar que vai acontecendo a cada momento. Então a gente tem aí grandes objetivos aí como companhia também de cada vez mais simplificar esse processo para o consumidor. A gente tem ali inteligência artificial, a parte de biometria, que tem um objetivo aí, uma visão de eliminar senhas nesse processo de 2030, por exemplo. Então, através de biometria, o consumidor vai poder fazer pagamentos de uma forma mais fluida, mais rápida e conveniente. Então, assim, tudo isso vai mudando e acontecendo na medida que a gente vai entendendo que o consumidor precisa de algo. A gente conecta também com os nossos clientes e parceiros, né, para entender como que cada elemento ali se comporta, como que a gente pode agregar valor. E a gente vem crescendo também muito forte nessa frente de serviços, né, que é como que a gente pode oferecer soluções também para o emissor, para o adquirente, para toda a cadeia, para o varejo também. Como é que a gente consegue tornar o processo de compra muito mais fluido e com menos fricção para o consumidor. Quais são as formas de promoção da Mastercard que vão além da mídia? Bom, a gente se conecta com o consumidor pelas suas paixões. O nosso DNA, como eu acabei de explicar, a gente tem uma conexão funcional, de fato, né? Então a bandeira ela acaba conectando todos esses elementos da cadeia do modelo de 4 partes que eu expliquei para o pagamento acontecer. Mas a gente também tem a gente acredita muito que a conexão está muito ali na transação. Então assim, é o pré e o pós. O que a transação acaba gerando de momentos e possibilidades que não tem preço. Então, a nossa visão como marca é como a gente pode conectar o consumidor a momentos que não tem preço. Então, o que não tem preço para cada um é muito peculiar, mas passa muito pela ativação, pelo contato físico, pela presença, pela experiência. Então, a gente tenta trabalhar muito forte isso. Então, como é que a gente pode trazer, de fato, aquela situação, aquele momento que não tem preço para a vida das pessoas, né? Então, é muito nisso. Então, quando a gente vai falar de patrocínio, a gente tem uma frente de ativações super ativa, né? Em futebol, em gastronomia, em viagem. A gente tenta trazer muito da estratégia da marca, né? Que ela tem um pilar de multissensorialidade, então a gente tenta se conectar com o consumidor também através de vários sentidos e a presença física, a ativação, a visão, o tato, o paladar é fundamental para a gente criar essa conexão e gerar preferência, que no fim é o que a gente quer. Você acha que dentro de todas, e a gente vai falar um pouco mais dela, dentro de todas essas ativos que vocês têm, tem algum que entrega melhor essa história dos momentos priceless e vocês têm preferência por isso, então cada um cumpre um objetivo ou não? Em todo e qualquer ativo, quando vocês olharem, sempre vocês vão encontrar aquilo que o dinheiro não compra, né? Vamos dizer assim, e se a propriedade é capaz de oferecer isso, então ela tem mais chance de ter a Mastercard como patrocinador. Passa um pouco pelo processo de como a gente seleciona os ativos, né?
a parte boa de trabalhar na Mastercard, que é a parte mais fácil que eu digo como marqueteiro, é que a gente tem um posicionamento super claro e tem um conceito, que é o Priceless, que é muito amplo. Então, cada um se conecta e se relaciona de uma forma muito específica com a sua paixão, mas todos eles têm um ângulo ali que vai conectar com o Priceless. Então, o processo inicial, até de seleção de assets, de entendimento de quais aqueles que complementam a estratégia, passa muito pela questão dos valores, de como, se aquela paixão, se aquele asset se conecta com uma comunidade, e a gente trabalha muito forte isso. E aí eu acho que tem um trabalho, uma frente muito do nosso lado de humildade, de entender como cada comunidade se relaciona com cada asset. Então, a gente está falando de futebol, né, com o Libertadores UEFA, que é um produto mais massificado, que é a paixão nacional do brasileiro e do mundo inteiro também. E a gente também tem eSports, por exemplo, que é uma comunidade diferente na forma como se relaciona com seus ativos, com as suas paixões. Então, do nosso lado, é muito entender como que cada público e audiência se relaciona com a sua paixão para achar o ângulo do Priceless, para achar ali o ponto de conexão, para achar ali uma forma que a gente consiga trazer a narrativa da marca de uma forma significativa e que gere valor para eles também. Então, por aí. A definição da estratégia de patrocínio, ela é feita na matriz, ou não, ela é feita país a país, guardadas as características de cada país. E aí eu gostaria que você contasse um pouco sobre o investimento da Mastercard no futebol feminino. Legal. Bom, a nossa marca é uma marca global, né? Ela tem o próprio Priceless, o conceito foi lançado há 27 anos atrás. Né? Cada ano que passa a gente tem que acrescentar o número, porque é muito tempo. E ele, como eu falei, ele tem uma amplitude absurda. Então, assim, quando a gente vai encontrar e selecionar patrocínios, lógico, a gente tem que ter uma visão global, né? Quais são as paixões, quais são os atos que se conectam com o consumidor da Mastercard em qualquer lugar do planeta, né? Então, a gente tem esse ângulo também. Tem uma frente que vem de então, UEFA, por exemplo, patrocínio global. A gente tem alguns assets que são definidos com um olhar mais global, mas cada mercado, e a gente tem uma liberdade legal para construir uma estratégia mais localizada, porque cada público se relaciona com aquele asset de uma forma diferente. Então, a gente tem essa questão de complementar, de dar um olhar mais localizado para montar uma estratégia mais do território nacional. E também tem oportunidades que a gente enxerga de uma forma mais regionalizada, né? A gente tem ali América Latina, a gente consegue criar projetos, então por ser uma empresa global a gente consegue buscar sinergias e ter um poder, né, de compra até maior, então isso ajuda a gente também. E tem oportunidades locais também, a gente consegue também, dependendo da estratégia local, do foco da companhia, a gente consegue plugar aí propriedades locais, dependendo muito do momento e do objetivo de negócio também. Mas essa relação é muito curiosa e assim, ela acontece de uma forma bem fluida dentro da companhia. Então a gente, como o conceito do não tem preço, ele é muito rico para isso. Quando bate aqui, a gente acaba sabendo que tem um asset novo, já está tudo conectado, amarradinho ali, a gente já sabe como funciona. Cabe a nós aqui no Brasil dar esse ângulo mais localizado, entender como o brasileiro se relaciona com aquele asset para poder materializar e criar essa conexão local. Dentro dessa estratégia que vocês têm no futebol, que você falou, não só da Libertadores, mas também da UEFA, também da Copa América e outros ativos, inclusive de jogadores, acho que tem o caso do Messi, que vocês já são parceiros há algum tempo, queria que você contasse sobre isso. O que a Mastercard busca? O futebol, obviamente, é uma plataforma de milhões de eyeballs, né? Muita gente presta atenção, mas ao mesmo tempo também tem muita concorrência por essa atenção, porque muita gente, muitas outras marcas estão lá com histórias boas e com investimento grande. Agora vive no Brasil o momento das apostas esportivas, tudo isso. Qual que é o objetivo da Mastercard ao se conectar com o futebol e como se diferenciar frente a tantas marcas nessa plataforma? Isso é uma pergunta interessante e tem a ver com o que o Fábio também perguntou sobre futebol feminino, que eu acabei não respondendo. Eu vou para o lugar e aproveitar e já conectar agora aqui. Eu acho que o esporte, o futebol, ele dá um território, ele oferece uma amplitude para a gente poder tocar em assuntos sociais, tocar em pautas relevantes para a comunidade, para a sociedade como um todo. Então a gente tenta trazer muito disso, né? Dos valores da marca para o território do futebol, do entretenimento, de outros territórios que a gente atua. Como você falou, é um universo extremamente povoado por múltiplas marcas. A gente tenta ir sempre num caminho de trazer o DNA da marca, do não tem preço, da parte experimental, para as conversas que a gente vai gerar. Então,
a gente olha muito para como o consumidor se relaciona com esses territórios, como é que a marca, né, qual que é o DNA da marca, como é que a gente consegue trazer alguma conexão com o significado e o que a gente consegue entregar de diferente. No caso do futebol especialmente, eu posso aqui contar para vocês 2 movimentos que a gente está fazendo, que eles acabam acontecendo, que entregam bastante disso. Um é a questão da equidade de gênero, né? Então a gente vem tratando esse assunto já há bastante tempo. A Mastercard patrocina a Copa América Feminina, Libertadores Feminina, a gente foi a primeira marca a patrocinar a Copa América Feminina. Na edição em questão até foi a primeira vez que teve uma premiação para as jogadoras mulheres, então a gente se orgulha bastante disso. Então é um assunto que a gente traz muito à tona. Recentemente a gente lançou um projeto quando a gente contou a história da Duda Sampaio, né? Acho que até o Fábio acabou trabalhando com a gente nisso. Foi muito legal porque a gente traz esse assunto à tona e quer causar conversa, quer levantar discussão. Então, no caso, eu posso contar um pouco mais aqui, mais pra frente, mas eu posso antecipar aqui. A gente queria mostrar o quanto que as jogadoras mulheres não têm de visibilidade, não têm de reconhecimento. Então, a gente fez um projeto para colocamos uma Duda Sampaio da vida, que é uma baita jogadora, campeã da Libertadores, medalhista olímpica, numa loja de esportes, como uma consumidora comum. E a gente gravou ali, câmera escondida, para entender como que as pessoas iam, né, se conectar com ela, se iam reconhecer ou não. E a gente marcou no relógio 5 horas depois, a primeira pessoa reconheceu a Duda e falou: nossa, você é a jogadora? Tal, pô, que legal te conhecer. E a gente levantou muito essa questão do tipo, putz, será que isso aconteceria com um jogador homem, né? Será que ele demoraria tanto tempo para ser reconhecido assim? Então a gente fez uma campanha que a gente colocou, inclusive, em Out of Home, a gente colocou o rosto da Duda, da Yaya, que é a jogadora do Corinthians também, da própria Kathleen, do meu Santos, e divulgou o arroba delas no Instagram, né? Então, assim, visibilidade é o que elas precisam, reconhecimento não tem preço. E a gente viu dados também, resultados super legais, assim, o número de seguidores delas dobraram durante a campanha, a gente viu bastante aceitação aí nas redes sociais, então foi muito legal. Então essa frente de futebol feminino é um pilar ali nosso, uma pauta social que a gente acha extremamente relevante, importante, a gente vai trazer e vai continuar trazendo. E também a forma como a gente está atuando hoje, de uma forma mais conectada com os mais jovens, né? Acho que o futebol ele alcança todas as gerações. E os mais jovens, né, que é um público-alvo para a gente, a geração Z, especialmente, para todo mundo também, todo mundo está olhando com o olhar, tá tentando entender como é que esses consumidores se relacionam com os produtos, serviços, como é que a gente consegue ser relevante para eles. O futebol também acaba alcançando esse público. E a gente viu muito que a questão do compartilhamento, de viver experiência com amigos, com pessoas que eles gostam, é tão importante quanto viver. Então, assim, o legal disso é compartilhar. Então, a gente trouxe também esse ângulo do compartilhar. A mesma paixão não tem preço, que é o que a gente está fazendo até na forma como a gente entrega benefício, como é que a gente conta a história. Então, sempre assim, a gente começou a fazer no passado, que foi um super sucesso, começou a colocar ingresso da Libertadores no Surpreenda, que é o nosso programa de fidelidade. Então, o consumidor ele usa o cartão, ele acumula ponto, ele pode trocar ponto por ofertas e por ingressos da Libertadores. E, assim, e uma coisa que mudou, assim, que é uma mudança pequena que conecta com isso que você falou, Ivan, que ao invés de dar um ingresso só, a gente dá um par de ingressos. Então a pessoa poder resgatar e levar alguém. Contar, consegui pelo Surpreenda, você quer assistir o jogo comigo, é muito legal. É sempre o compartilhamento que é o DNA, que é o que eu contei aqui, de como que a marca consegue se diferenciar. A gente traz o nosso ângulo, né? A gente entende como o consumidor se comporta, como é que ele vive aquela paixão e tenta agregar algo diferente que tem significado. É bem por aí. Qual que foi a ativação mais complicada que você fez? Olha, ativação é sempre complicada, né? É difícil você pensar e executar uma ativação sem nenhum problema, sem nenhuma fricção aí. Acho que o ao vivo tem um pouco disso, né? Na hora, tudo, por mais que esteja planejado, tudo pode acontecer e você, como profissional, tem que estar adaptado ali para pensar no plano A, B e C e poder navegar naquele universo ali imprevisível. Tem algumas, mas eu vou citar uma aqui que foi bem marcante para mim. Logo que eu entrei na Mastercard em 2019, foi ali um pouco antes da pandemia estourar. A gente ia lançar uma tecnologia por aproximação, que é o contactless, né? Era uma grande prioridade de negócio para a gente na época.
Hoje ela tem 60%, né, de pagamentos hoje físicos são feitos por aproximação. Naquela época era 10, 12, era muito pouco. Então a gente tinha o objetivo de negócio de alavancar isso muito forte. E a gente tentando trazer sempre a questão emocional conectada com o funcional, a gente criou um movimento que é o Aproxime e Comece que não tem preço. Né? Então assim, a gente colocou muito... A Copa América, na época, ia ser no Brasil. Né? E a gente colocou muito o torcedor argentino com o brasileiro se aproximando, né? Esquecendo a rivalidade para criar uma conexão e algo que não tem preço. Então, era muito isso, era aproxime, aproxime, aproxime. Aí veio a pandemia, eu estava com campanha pronta, mobiliário urbano, metrô, assim, tudo você pode imaginar, aeroporto, tudo pronto. Distancie. O botão ali brilhando para apertar e começar a rodar. E aí começou a história do não se aproxime. Então, como é que a gente resolve isso? Então, a gente teve que repensar toda a estratégia e mudar, né, tudo rapidamente ali para se conectar com o contexto. Então, as coisas acontecem de uma forma muito, muito rápida. E a gente, como marqueteiros, né, profissionais do marketing, está muito antenado com o contexto, com o que você quer chegar, obviamente, mas está sempre rapidamente respondendo o que está acontecendo lá fora. Então, dificuldades como essa acontecem, vão continuar acontecendo, nosso trabalho é estar preparado para tudo. Agora, quanto mais você faz patrocínios né, com bastante exposição como esse que vocês têm feito, mais propostas vocês devem receber, a sua caixa de entrada de e-mail, ligação, todas as tentativas de tentar trazer a Mastercard para outras propriedades. A Mastercard é uma empresa, como você falou, empresa global, muito tradicional né, no Brasil, com participação de mercado super importante e que, se está na mão de todos os brasileiros, ou pode estar na mão de todos os brasileiros, talvez qualquer propriedade pode pensar que a Mastercard tem a cara da propriedade. E aí eu queria que você dissesse como que você avalia, que tipo de proposta você para ouvir. Primeiro a gente acaba parando para ouvir todas. Eu acho que como o contexto ele vai mudando, as paixões vão emergindo, a gente tem que estar sempre antenado e entendendo o que o consumidor ali está buscando, qual que é a grande paixão, se a mesma paixão está mudando o comportamento, ângulos distintos. Então, nosso trabalho está sempre ouvindo. Então eu particularmente gosto de ouvir, de estar sempre aberto a entender o que está acontecendo, ouvindo proposta. Só que também tem um pilar do nosso lado aqui de priorização. Né? A gente tem alguns territórios que a gente já está bem com a bandeira fincada, no caso futebol, por exemplo, viagem, gastronomia, que são territórios que a gente já atua aí de uma forma bem consistente há décadas. E a gente já entendeu como cada consumidor se relaciona com essas propriedades e a gente agrega o nosso DNA e traz não tem preço para o dia a dia e para a experiência. Novas oportunidades acontecem, né? Então, assim, vou dar o eSports, por exemplo, é uma frente que cresceu absurdamente aí nos últimos anos. A gente entrou com League of Legends em 2018, né? Que é um território completamente novo para a companhia globalmente, não só no Brasil, mas globalmente foi. A gente foi aprendendo muito a lidar com isso. E por que ele veio à tona? Porque é uma propriedade que cresceu muito em relevância, né? Os jovens começaram a consumir muito esse conteúdo, ele começou a ser relevante para as comunidades, para a sociedade. E por conta disso a gente parou para olhar e entendeu que tem um pilar importante aí que a gente devia entrar, e a gente acabou entrando, logicamente entendendo muito um território que era novo para a gente, então pesquisa, conversando com as pessoas que são ali da comunidade, entendendo como eles se relacionam com aquela propriedade, o que realmente poderia agregar de valor, para a gente começar aos pouquinhos e cada vez mais com consistência crescendo nisso. Esse é um tipo de postura que para a gente vem funcionando bem, porque hoje, por exemplo, a Mastercard já foi o quarto ano consecutivo a marca mais admirada pelos gamers no segmento de cartões aí. Então, assim, a gente tem bastante orgulho e é um pouco disso, de estar aberto para ouvir, né, entender as oportunidades, depois entender como cada comunidade se relaciona com essas já estabelecidas ou as novas propriedades e a gente montar uma proposta de como a gente agrega valor para essa cadeia como um todo. Super legal esse patrocínio dos esportes. Eu tenho uma dúvida que é interessante, porque você falou, quando você quer se relacionar com a comunidade, você precisa falar a linguagem da comunidade. E quando você pensa numa empresa do segmento financeiro, como é a Mastercard, provavelmente existem certas policies do que a Mastercard, qual é o tom de voz dessa marca, toda essa tradição, a reputação que a marca tem. Como que funciona esse diálogo? Como conseguir falar a linguagem talvez mais informal dos streamers para conseguir falar com essa comunidade dos gamers de maneira legítima, sem desrespeitar a forma de Mastercard de ser, de falar e de se portar? É um desafio, né? Não é, mas ao mesmo tempo é apaixonante, porque você acaba
entendendo que existem contextos completamente diferentes. E a marca, por ser uma marca global, com muita consistência e ter um posicionamento estabelecido, a gente tem direcionais bem claros, né, de como a gente se comporta ali como marca. Então acaba sendo um pouco de entender, né, de estudar bastante a comunidade, né, entender quais são as alavancas, o que a gente pode agregar de valor ali, acho que isso é fundamental. Mas algo que acaba ajudando a gente muito é a comunidade, a propriedade, ela se conecta com os valores da empresa. Então isso acaba sendo até anterior, né? Então assim, até um processo decisório de selecionar o que entra, o que não entra, é se a comunidade, se a propriedade se conecta com valores, né? Que a gente já tem como empresa. A partir daí fica mais fácil. A forma aí já é a parte mais desafiadora, né? De você entender como que cada um, a gente, no caso do League of Legends, foi muito curioso porque a gente acabou conhecendo novas formas de se comunicar. Então assim, a gente não queria parecer um noob na história. O noob é aquela pessoa que não sabe nada, que está ali na linguagem do esportes, que não conhece, não sabe jogar mal. Então a gente acabou entrando muito no entendimento do que. Então, a gente traz... E aí, como qualquer comunidade, elas têm os seus problemas, as suas questões. E acaba sendo... a sociedade se reflete muito ali. Então, no caso, por exemplo, na League of Legends especialmente, a gente trocou em alguns assuntos. Meio ambiente, por exemplo, é uma pauta que a gente tinha como marca muito forte. Então, a Mastercard ela tem o objetivo aí de plantio, de contribuir para o reflorestamento em mais de 100 milhões de árvores. Então é um assunto que foi muito latente, que é latente para a gente até hoje, e também é um assunto que toca as gerações mais novas, que se conectam com esportes. E aí, dando até um exemplo de como a gente executou isso de fato, porque na teoria parece bonito, mas na prática às vezes é mais desafiador. A gente quis provocar essa discussão para o gamer também. Então, para quem não conhece o League of Legends especialmente, tudo acontece numa floresta, que é a jungle. Então, os jogadores eles disputam território, né? Eles querem invadir ali o território do opositor e quem consegue expandir mais rápido e ganhar território acaba ganhando. E tudo acontece na floresta, na jungle. Então, a gente fez uma simulação, a gente colocou jogadores profissionais para jogar o jogo ali, só que a gente tocou fogo na jungle. A gente queimou toda a floresta virtual, né? A gente e falou para os jogadores, se virem para jogar agora com a floresta queimada. E aí foi legal porque a gente ver a reação quase que espontânea deles, do tipo, puta, é impossível jogar, não consigo passar porque tem fogo, eu não consigo transpor essa barreira porque a floresta não existe. E aí a gente trouxe essa situação, se você não consegue jogar, né, o League of Legends sem a floresta, né, as pessoas conseguem viver sem a floresta. Então é uma forma de a gente entender de novo como que cada elemento está ali representado na comunidade e trazer um valor. Essa é uma negociação com a Riot, então. Com a Riot, exatamente. Tá. E foi complexo, porque para mexer num programa, exato. Num programa foi uma discussão que aconteceu, e aí tem a questão da marca global, né? E a gente teve conexões aí, tanto da Mastercard, né, local com global, mas também com o time Riot local e global para poder desbloquear isso. Outra coisa legal que aconteceu, que também tem a ver, que é como é que a gente entra nessas novas comunidades, é trazer, como eu falei, valores, né? Então, a gente tem um valor muito forte, um pilar muito forte de diversidade e inclusão também. Então, há 2 anos atrás, a gente criou uma categoria de prêmio. Então, existe lá o prêmio CBLOL, né, que acontece anualmente, onde a Riot premia os melhores jogadores, os melhores técnicos, tem um ângulo de performance ali, então reconhece as pessoas que estão mais ali, né, atingindo os maiores índices. E a gente criou uma categoria para reconhecer as pessoas da comunidade de LoL que contribuem para assuntos de diversidade e inclusão. Então a gente fez um prêmio que as pessoas foram receber lá no mesmo ambiente que os profissionais receberam, para serem reconhecidas como agentes ativos de inclusão e diversidade, que são valores que a gente né, tem como muito relevante. Então, mais um exemplo aí de como a gente traz a pauta o critério dos valores da empresa conectado com a comunidade, com a forma como eles se relacionam. Eu acho que aí é um caminho super rico e acaba dando um direcional muito claro para a gente. Para o amante do futebol, acredito que uma das experiências mais priceless seria conhecer o Messi. O Messi é embaixador da Mastercard. Conta um pouco sobre os bastidores aí dessa ideia de trazer o consumidor, o cliente, para conhecer o Messi, enfim, o quão complexo que se deu, enfim. Muito legal. O Messi é o embaixador da marca, né?
é um fenômeno aí de engajamento, de conexão com as pessoas, mais de 500 milhão de seguidores aí nas redes sociais. E ele também tem uma forma de relacionar, e as pessoas se relacionam com o ídolo de uma forma muito específica. Então a gente também tem esse objetivo de entender o que é significativo para esses consumidores. Mas antes de eu contar a ação que eu vou explicar um pouco mais, e até em primeira mão aqui, vou revelar para vocês aqui, primeiro canal que a gente vai falar sobre o que vai acontecer, e na semana que vem a gente vai lançar isso, mas já vou antecipar para vocês aqui. A gente teve um movimento recente para também entender e tentar trazer também para o próprio Messi, como que a gente se conecta, né? Como é que a gente pode trazer um significado a essa relação. E a gente fez um projeto que foi o time dos Leos, né? Team of Leos, né? Que a gente chama. Então a gente trouxe para o Messi um momento priceless. A gente convidou o Messi para fazer uma experiência com garotos que jogam futebol, sem revelar muito para ele o que ia acontecer. Ele foi pro local lá, começou a interagir com a molecada e tal. E aí, daqui a pouco, quando ele começou, as pessoas começaram a chamar as crianças, né? Então, primeiro jogador, Léo. Aí veio o Léo. Aí ele já ficou um pouco assim. Segundo jogador, Léo. Terceiro jogador, Léo. Todos os meninos, as crianças que estavam ali, chamavam-se Léo. E aí ele ficou, caramba, mas o que aconteceu, né? E aí, nesse momento, a gente mostrou um vídeo onde os pais desses garotos contaram por que eles chamam Léo. E aí cada um trouxe uma história, né? Tipo, o Léo, o Messi é um ídolo. E os garotos tiveram um nome em homenagem ao Léo. E a gente viu claramente na fisionomia dele que ele estava emocionado. Então, assim, como é que a gente também consegue tocar o ídolo e começa a criar uma relação genuína, né? Para todas as frentes. Então começou um pouco aí, então a gente tenta trazer isso também um pouco que é difícil você surpreender, você criar emoção, uma pessoa que tem tudo, espetáculo, né? Essa ideia. Então foi muito legal. Gente de diversas nacionalidades. Exatamente. Onde aconteceu isso? Em Miami? Isso aconteceu em Miami, a gravação aconteceu em Miami. E aí a gente também agora, né, trazendo um pouco pro nossa realidade aqui no local, no Brasil, a gente também tenta trazer como que as pessoas podem ter uma experiência priceless com o Messi. Entrando de novo nessa questão que eu contei para vocês, Ivan e Fábio, sobre o compartilhamento, né, sobre viver experiências com pessoas que você gosta. A mecânica vai funcionar da seguinte forma: as pessoas vão poder gravar um vídeo que vão publicar em redes sociais contando quem é um grande fã do Messi que ele conhece. Então não é você falando que você é, quem você conhece que é o fã do Messi. E aí a pessoa que tiver a história mais legal vai ser uma promoção que vai ser, né, você participa contando isso e vai ganhar uma viagem para Miami para conhecer o Messi de verdade, assim, de frente a frente. E vai poder levar esse amigo. Então a pessoa que ganhar a promoção vai contar para o amigo que ele vai conhecer o Messi junto com ele. Então passa muito por isso de compartilhar emoções, de viver momentos com pessoas que você gosta e entender como cada fã tem uma história, né? Então é legal que a gente vai poder ouvir das pessoas por que eles são fãs do Messi, o que conecta de fato ali a emoção, o que faz ele realmente ser apaixonado pelo Messi. E a Mastercard como marca vai possibilitar essa conexão. Nossa missão é ser esse agente de conexão para tudo, para experiências, pessoas, para os clientes, para soluções de tecnologia. Nossa rede de conexões é o nosso maior ativo em todos os territórios. E esse é um deles. Quanto custa para conhecer o Messi? Não tem preço. Não tem preço. Não tem que ser cliente Day One Mastercard. Não é o seu caso. Só mostro ali depois pro Leandro, tá? Aliás, a sala do Guarulhos, a sala de Guarulhos do The One é espetacular. Logo depois, já foi não? Logo depois que você passa, vai ser bom que você vai saber. Depois que você passa do controle de passaporte, logo do lado direito. É uma espécie de um restaurante, na verdade, né? Espetáculo, é realmente um negócio de primeira linha. The Club. A nossa The sala, Club, chama The Club. Nós temos três salas no Terminal 3 de Guarulhos, né? Território de viagens é fundamental. A gente talvez não fale tanto aqui, porque não é um patrocínio especificamente, mas é uma paixão também que a gente trabalha muito forte e cada vez mais a gente quer ampliar. E a The One, o que é legal é que é um serviço bem exclusivo, assim, diferente dos demais. Do padrão, né? Comida de verdade. É o que a gente chama de experiência gastronômica. Pois é. Tem um cardápio legal, muda o café da manhã, o almoço, e tal, porque eu já vou em vários horários. E tem muita coisa para acontecer lá ainda também. Nossa ideia também é usar muito ativo de patrocínio para fazer ações lá dentro. E tem muita experiência e coisas novas que vão acontecer. Essas não posso falar ainda, mas tem muita coisa legal que
E o Ivan fica pensando assim, um dia o Fabinho chega lá. Dessa cliente da concorrência, é melhor não falar aqui. O que eu queria te perguntar, curiosidade, porque dentro dessas diversas plataformas, sem dúvida nenhuma, parte do seu trabalho é entender como tirar proveito, obviamente, desses investimentos, mas chega a hora da renovação. E aí você precisa saber se isso está funcionando, não está funcionando, faz mensuração de retorno. Que tipo de métrica que vocês utilizam para decidir aquilo deu retorno, não deu retorno, vamos renovar, não vamos renovar? Tem várias, né? A gente avalia vários ângulos distintos. Eu acho que uma decisão começa a ser estudada e entendida aí da melhor forma possível. Tem os indicadores tradicionais, né, de visibilidade, então a gente faz uma conta de investimento e o quanto que a marca conseguiu ter de visibilidade associada a essas propriedades. Como a gente faz muita ativação, a gente consegue até inclusive fazer uma associação com o programa de fidelidade, a gente também consegue ler engajamento transacional desses consumidores, né? Então a gente faz uma ação, por exemplo, de Libertadores para resgate de ingresso, a gente consegue ler quantas pessoas se cadastraram, resgataram, como é o comportamento de uso desse consumidor pré e pós a interação e participação dessa ação. A gente vê aumento transacional, a gente vê muita coisa ali dentro das nosso environment para poder mensurar. Então tem o transacional, que é muito forte para a gente, também poder avaliar impacto em preferência em consumer behavior, isso é importante. Tem a frente de percepção também, a gente tem um indicador interno que chama Brand Affection, que a gente consegue entender o quanto que a marca tem de valor para cada consumidor, e aí tem 14 atributos que a gente mensura, né, em todos os vários territórios distintos para poder... Isso faz por pesquisa, né, Leandro? Isso é por pesquisa, exatamente. O transacional a gente tem dados, né, internos associados ao Surpreenda, ao programa de fidelidade, principalmente. Dados de mercado também, a gente vê market share e também a frente de brand affection, que é o que eu coloquei, a gente consegue mensurar o quanto que a conexão emocional aumenta e diminui associada a cada atributo. Então, por exemplo, no futebol a gente trabalha muito equidade, né? A gente trabalha muito o sentimento de pertencimento. Então, como é que isso também impacta os atributos de marca? A gente consegue avaliar e mensurar tudo isso. E quanto que cada propriedade também se conecta com os valores da empresa, né? Então, isso é fundamental também. E o quanto que a gente pode também exportar isso para as nossas parcerias. Então, como é que um cliente da Mastercard, um banco emissor, um marketplace, um varejo, porque a gente também tem cliente, né, adquirente, da nossa cadeia, o emissor, o varejo, todos eles são potenciais clientes para a companhia. Como é que a gente consegue também oferecer, né, soluções conectadas às nossas de patrocínio que vão além do consumidor na ponta, mas também consigam gerar valor para essa cadeia. Então tudo isso acaba indo para a mesa e a gente tem uma avaliação aí muito a quatro mãos, mercado e também mercadológico, né, muito focado no Brasil também, mas entendendo também os objetivos, né, regionais, globais, conectados a tudo isso. Nessas conversas que você tem com esses diversos parceiros e esses outros que procuram vocês para tentar trazer a Mastercard como patrocinador, você percebe que a turma que está do lado dos ativos, que vai tentar, que vai buscar a Mastercard como patrocinador, está preparada para essa conversa dessas métricas mais sofisticadas? Entende, por exemplo, o que é Brand Affection? Entende como que vocês vão fazer esse tipo de mensuração para determinar o sucesso ou não dessa propriedade? Ou você acha que ainda não, que existe, do ponto de vista da visão do vendedor, a proposta ainda não alcança esse tipo de preocupação? Eu acho que tem, por ser uma marca global, a gente acaba tendo uma conexão com grandes propriedades globais. Uhum. UEFA, Libertadores, essas grandes propriedades elas estão preparadas para ter essa discussão com a gente. Então, ainda mais, e as parcerias são duradouras, né? A gente tem UEFA há mais de 30 anos, a gente tem assets, dificilmente a gente fica com asset pouco tempo, né? Então, isso já acontece porque o trabalho pré é muito profundo, né? Então a gente acaba conectando muito isso e entendendo e dividindo muito com o parceiro o que a gente busca, né? Então a proposta, quando a gente fecha um modelo de patrocínio, está já linkada com tudo isso. Objetivos de negócio, objetivos de marca, como é que a gente pode gerar valor para a nossa cadeia. Então tudo isso passa pela mesa e eu sinto que globalmente as marcas, as propriedades mais globalizadas estão preparadas muito para isso e se conectam com esse objetivo nosso aí. Das propostas que você recebe, se você puder indicar um percentual realmente de propostas que estejam preparadas para a Mastercard ou a maioria é generalista?
Eu acho que a maioria é generalista ainda. Quando a gente olha muito o território nacional, a gente vê, eu sinto muito que as conversas já aconteçam com um entendimento maior daquele parceiro que está oferecendo o asset, com base no que a marca está buscando, no como ela se posiciona para o mercado. A Mastercard é uma marca global, uma marca gigante, e tem muita coisa na imprensa, tem muita coisa que a gente divulga. Então, assim, tem um trabalho, eu sinto ainda uma falta de um trabalho prévio de entendimento dos objetivos de negócio da companhia, como a gente quer, até de marca mesmo, porque são dados abertos, para chegar com uma proposta mais conectada com isso. No geral, eu sinto que tem a oportunidade de melhorar essa frente, sim. E vocês conseguem, com esse volume gigante de propostas que vocês recebem, vocês conseguem dar feedback para todos? Como funciona isso no dia a dia? Nós tentamos, dar feedback para todos. Acho que é importante, até para dar oportunidade das empresas e entenderem modelos melhores e mais conectados com o que a gente está buscando. Então é uma tarefa árdua, porque a gente tem nosso dia a dia ali com tanta coisa, com reunião, com projetos, campanhas indo para o ar, e ao mesmo tempo a gente tenta atender todo mundo, e na medida do possível também dar o retorno. Eu particularmente tento dar retorno para todos, acho que é importante isso para que a gente consiga, que a indústria evolua, que a indústria acabe avançando e entregando melhores soluções e propostas para os patrocinadores aí. Com o futebol feminino sendo um dos territórios explorados hoje pela Mastercard e a Copa em 2027, vocês já estão pensando em alguma coisa em relação a isso? Sem dúvida. O futebol feminino é um território que a gente já atua há décadas, Então a Mastercard até patrocina a Copa América Feminina, a Libertadores Feminina. A gente tem uma história de dar visibilidade para jogadoras e trazer um reconhecimento que elas merecem. Então é um assunto que assim, a gente vê uma evolução absurda em consumo, Então a gente está cada vez mais. Então a feminina protagoniza, é protagonista, TV aberta, TV fechada, tem muita transmissão, muito conteúdo legal. As jogadoras estão sendo cada vez mais reconhecidas. Acho que o nosso papel também é conseguir ajudar nesse boost, do produto futebol feminino, dar mais visibilidade, porque uma coisa vai retroalimentar a outra, mais visibilidade vai gerar mais interesse de marca, que vai gerar mais projetos de patrocínio, que vai gerar mais dinheiro, que vai profissionalizar, vai melhorar a estrutura. Então a gente tem esse pilar mesmo de atuar como agente transformador, de pensar como é que uma companhia pode ajudar a esse modelo avançar e evoluir cada vez mais, porque é um produto muito legal, um produto que envolve paixão, que se conecta com as pessoas, que tem ali a sua forma priceless de se relacionar, e é um território também que permite a gente criar muita coisa, inovar muito. Então assim, o futebol feminino em si ele é muito aberto, a co-criar. Então isso é muito legal para quem trabalha com marketing, com patrocínio. Então eu acho que essa abertura possibilita mais projetos vai mais dinheiro dá mais visibilidade, e uma coisa vai retroalimentar a outra. Então não tenho dúvida que na Copa do Mundo a gente vai estar com outro patamar aí de visibilidade, de reconhecimento para esse território que é fundamental para a gente. E parabéns para você e para a Mastercard por acreditar na plataforma, porque às vezes tem algumas modalidades que passam por momentos de boom, e nesses momentos de boom, de explosão, dessa visibilidade talvez mais momentânea, várias marcas se aproximam, e depois quando essa propriedade talvez não está mais tanto no holofote, as marcas se retiram. Acabou de acontecer agora no ciclo olímpico, vários patrocinadores do Comitê Olímpico que terminou o ciclo do Paris 2024, deixaram, alguns renovaram, outros saíram. Então existe também de momentos, o que é compreensível, mas ao mesmo tempo é admirável o trabalho e respeitável Sim. o trabalho de uma marca como vocês, que acredita consistentemente numa plataforma como o futebol feminino, que de novo vai chegar em 2027 com um grande momento, com a Copa do Mundo sendo sediada no Brasil, que é um grande momento, a atenção muito em voga, vai estar na mídia, vai estar presente, provavelmente a gente vai assistir várias marcas querendo se aproveitar desse momento, mas são poucas as que vão continuar. À medida que o fato de vocês continuarem sistematicamente realmente é um fato respeitável, porque é assim que outras propriedades crescem, na verdade, O desenvolvimento de outras propriedades, quando tem um apoio de marcas como vocês, faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Não, total. E assim, dá muito orgulho trabalhar numa empresa que tem esses valores sólidos, que a gente tem, como eu falei, tem um direcional muito claro de onde a gente quer chegar, de quais são os valores que a gente quer alavancar e impulsionar.
Então, acho que o segredo, a gente teve muito cuidado quando a gente entrou, de novo, entendendo como cada comunidade se comporta, como a gente podia agregar valor, estudando bastante, mas para não parecer oportunista, né? Que é como você falou, Ivan. Então, assim, não é fazer algum projeto para ganhar prêmio e depois sair. Não, a gente quer de forma consistente colaborar, então a gente tem parceria com ONGs também, o futebol delas é uma ONG também que a gente atua, né? Para alavancar a evolução do esporte, estimular pessoas, meninas a começarem o projeto. O Pacto pelo Esporte também é uma entidade que a gente também apoia aí para transformar um ambiente esportivo, um ambiente mais justo, mas passa por equidade, passa por futebol feminino, masculino, de forma geral. Então a gente tem esses valores muito sólidos, acho que ajuda a gente a entender o que faz sentido, e a consistência, que é o que você falou, para mim é o fundamental, para não parecer oportunista, começar um projeto, tentar agregar valor, contribuir de fato para a indústria e continuar, né? Não entrar e sair quando for mais oportuno. Acho que esse aqui é um caminho legal. Eu acho que vale dizer que várias campanhas têm sido premiadas e que utilizam o esporte como a plataforma do esporte para dar visibilidade, mas são campanhas pontuais, que ganham grandes prêmios, mas você vê que não que seja ruim para o esporte, isso é legal. Mas não tem continuidade, né? Mas não tem uma continuidade, é algo pontual. Como que é na Ladies Cup? Você tem conseguido renovação? Já está em quinta edição. Nós temos alguns patrocinadores que estão desde a primeira edição. Então, que é ótima notícia, né? Sim, é uma ótima notícia. É um evento que veio para preencher um calendário que havia muitas reclamações sobre o calendário. Hoje já é um calendário muito mais bem elaborado, preenchido, então né? Preenchido, até difícil às vezes encaixar a competição, o que é bom para o futebol feminino e ruim e difícil para nós, né? O ano passado a competição terminou no dia 22 de dezembro, um dia antes. Caramba, então foi realmente complicado, mas nós nascemos com um posicionamento da igualdade, de dar oportunidade para as mulheres, do não ao racismo, enfim. Nós tivemos, inclusive, na última edição, um caso bem complicado, que foi uma jogadora do River Plate que cometeu um ato racista, e a gente teve que se posicionar muito rapidamente, enfim. Então é um desafio trabalhar com futebol feminino, mas é muito gratificante quando você sente que de alguma forma você está colaborando para a modalidade se desenvolver, e parabéns pelo trabalho da Mastercard. Parabéns para todos aí que estão de alguma forma entrando nisso, né, interagindo com isso e ajudando. E também eu acho que a gente contribui, mas também o futebol feminino contribui bastante com a marca, né? Ele agrega muito valor à nossa narrativa, ele acaba construindo muita coisa legal para a gente poder tocar em assuntos como esse e despertar a atenção das pessoas para coisas que realmente fazem sentido para a sociedade como um todo, para a gente evoluir como um todo, trazer assuntos relevantes da sociedade para o universo de uma forma mais conectada com aquele território e poder contribuir com isso. Agora, falando em evolução, Leandro, depois de todo esse tempo trabalhando dos dois lados da mesa, como você contou aqui para nós no começo, tem muita gente que quer trabalhar com esporte, seja numa marca patrocinadora, seja em posições mais parecidas com essas que eu e o Fábio ocupamos hoje. Que dica que você dá para esse profissional que quer trabalhar, seja ele de começo de carreira, seja ele já no meio da carreira e que quer trabalhar com o esporte de alguma forma, seja como patrocinador, como patrocinado, como mídia, mas que quer ter essa relação? O que você acha que esse profissional precisa ter? Eu acho que é estudar bastante e entender que a indústria do esporte ela evoluiu bastante e se profissionalizou. Então, acho que a paixão e ter a motivação ali, aquele DNA de conexão com o esporte, eu acho que é um diferencial, porque você acaba, né, se envolvendo de uma forma muito mais fluida e entendendo muito mais como cada território esportivo funciona. Mas acho que é legal, e hoje tem muita ferramenta, tem muito conteúdo que acho que ajuda as pessoas a entenderem como o esporte funciona como business, né? Quais são as alavancas de consumo, como é que o consumidor se relaciona, e entrando olhando na frente de marketing mais especificamente, como cada consumidor se relaciona com o seu esporte preferido, com a sua paixão. Acho que esse olhar de negócio é fundamental. Você estudar isso, tem bastante coisa para fora. E acho que também é uma questão muito ao meu ver, eu vejo de dedicação também, de você estar aberto ali a aprender, a contribuir. Acho que a gente pode aprender com qualquer profissional, em qualquer nível, qualquer estágio de carreira. Eu vejo que as pessoas estão começando, elas têm que
contribui sim, mas também tem uma troca, né? Eu acho que orgânica ali com profissionais que têm mais experiência. Então acho que estar ali dedicado, estudando e se aprofundando, eu acho fundamental para acabar entrando aí como profissional nesse segmento aí dessa indústria. Belíssimas dicas. A gente está chegando perto do fim do episódio, mas antes da gente terminar, a gente tem um quadro aqui no programa que é o Eu Patrocinei. Então, nesse quadro, eu queria que você contasse uma experiência que você teve na sua carreira, que deu certo, que deu errado, mas que te marcou de alguma forma. Você lembra desse episódio? Tem algumas, né? Então, deixa eu chamar a vinheta. Pode colocar a vinheta do Eu Patrocinei. Vamos lá, também foi uma experiência que eu tive no começo da minha jornada da Mastercard. É um projeto que a gente chamou de Impossible Mascots, né? A Mastercard ela tem um ativo em patrocínios de esporte, de futebol especialmente, que são os mascotes, né? Então a gente consegue colocar consumidores para entrar em campo com o jogador, consegue colocar cliente. Então esse é um ativo que a gente trabalha muito forte. Desde UEFA, décadas atrás, Libertadores a gente continua fazendo e foi um pilar que a gente trabalhou nesse projeto especificamente. Foi ano de 2019 também, a gente teve uma ideia de colocar crianças que fisicamente não poderiam estar no gramado de alguma forma conectadas com os jogadores. Então a gente, através da telepresença, uma tecnologia, a gente construiu robôs, né, para materializar crianças. E a gente levou crianças que estavam hospitalizadas no Hospital do Amor, tratamento de câncer, que não podiam sair do hospital, não podiam sair do quarto, para viver isso de alguma forma. Então, nós construímos robôs mesmo, e esses robôs entraram com os jogadores no campo, no amistoso Brasil e Honduras, há 6 anos atrás. E o legal disso é que a gente conseguiu criar a ferramenta, ela permitia uma conversa, uma interação. Então, o jogador podia falar com a criança podia falar com o jogador. Então aconteceu ali quase que uma conexão física, né, através da tecnologia. Então, de novo, e também tinha a ver com a campanha que eu contei de Aproxime, né, de conexão, de conexão de pessoas, de aproximação de pessoas. Então, esse projeto que deu bastante orgulho, assim, porque a gente conseguiu ver que aquele momento para essas crianças tinha muito significado. Aquilo não tinha preço para elas poderem, até então elas não se imaginavam num gramado, elas conseguiram entrar ali através da tecnologia. E a gente possibilitou isso para elas. E meus desafios foram enormes ali, né? Porque e na época a tecnologia de conexão de internet era 3G, se não me falha a memória. Ainda tinha muita questão para a gente resolver, né? A conexão caía, então tinha muito desafio de tecnologia de fato para poder fazer as coisas fluírem de forma legal. Acesso físico dos robôs, que eram rodinhas para subir degrau da escada, para poder acessar o vestiário. Assim, vocês não imaginam, eu passei, na época foi no estádio do Inter, no Rio Grande do Sul, e eu passei acho que uns 2 dias dormindo ali no estádio para entender como é que as coisas iam funcionar. Quem vê o vídeo hoje acha que tudo funcionou perfeitamente, mas foi a base de muito trabalho, muita conexão ali com o operacional mesmo para poder fazer as coisas acontecerem. Mas no final vale muito a pena, porque a gente viu o rostinho das crianças ali emocionadas, se conectando com os jogadores, e foi também significativo para os jogadores. Eles também conseguiram entender ali o momento e cara, eles se entregaram demais ali também, sentiram emoção ao falar com as crianças. Então foi uma conexão assim de duas vias com muito significado, e também não teve preço para mim nesse momento. Os desafios e a distância entre planejar e executar, né? Quando nasce a ideia até o momento que ela vai à execução, e quantos obstáculos, né, que passa para chegar até lá. Leandro, eu quero te agradecer. Quer falar? Só um complemento: Hospital do Amor, que fica em Barretos, espetacular, que faz um trabalho maravilhoso, espetacular, absurdo. Maravilhoso. Trabalho admirável. Abraço a todos do Hospital do Amor, muitas outras entidades que também fazem um trabalho, como o GRAC, o próprio Itaci, e várias outras que cuidam do câncer infantil. Uma coisa emocionante, nada emocionante essa, né? A pessoa dedicar a vida para cuidar disso. Tem uma ligação com o Itaci, outro dia eu te conto. Leandro, quero te agradecer por ter vindo ao Patrocinei. Obrigado pela generosidade de vir aqui compartilhar tanto conhecimento. Quero te dar um presente da oficina, nosso apoiador do programa. Espero que você goste. A roupa que eu uso, gosto muito, então espero que você goste também. Obrigado. Parabéns por tudo que você faz, parabéns por todo o time que você lidera e tantas histórias boas, né? Adorei todas as suas dicas e essa visão privilegiada, né, que você tem de ter trabalhado dentro de um canal esportivo de tanta referência como a ESPN.
ESPN, cuidar de propriedade do esporte, e hoje, tendo trocado de lado da mesa, fazer um trabalho tão bom, entendendo de fato como tirar valor do esporte, e com tanta métrica, com tanto conhecimento. O negócio do mercado financeiro é número atrás de número, né? Sem dúvida nenhuma. Então, conseguir conciliar todas essas competências, entregar resultado e reportar, né? Obviamente, não só para o Brasil como para fora, os resultados desses patrocínios, das escolhas que vocês fazem, realmente é um desafio e tem dado muito certo. Então, parabéns e muito obrigado por ter vindo até aqui. Muito obrigado a vocês pelo convite, foi muito legal a conversa. Acho que poder compartilhar emoções e projetos e experiências é muito legal. E adorei a experiência, e obrigado, e me chame mais vezes que eu virei comprar, um prazer. Muito legal. Para a gente concluir o episódio de hoje, o pensamento do lobo. Pode rodar a vinheta. Hoje não é um pensamento, é uma história. Então, eu também tive as minhas dificuldades de ativação. O ano era 2007, eu recebi um briefing da Macan, agência da Mastercard. Crianças de volta aos estádios, não tem preço. Então, a nossa função era criar bandeirões gigantes e fazer a interface com as torcidas uniformizadas de alguns clubes para, durante a partida, fazer esse bandeirão ser aberto e dar visibilidade à campanha. Pois bem, uma das torcidas que a gente fez contato e que fechou o negócio foi com a torcida rubro-negra. Era um jogo do Flamengo no Maracanã, e o fornecedor, ele fez o bandeirão e estava levando o bandeirão de madrugada para o Rio de Janeiro, quando ele bateu a Kombi com um cavalo. Eu recebi uma ligação, eram umas 4 horas da manhã, acordei assustado. Olha, a gente teve um acidente grave, veio aqui, estou indo para o hospital, mas eu estou te ligando para te dizer, para você ficar tranquilo, que o bandeirão vai chegar. Eu não sei que horas, mas ele vai chegar a tempo. O bandeirão ele chegou, acho que 10, 15 minutos antes da partida. Estava na porta do Maracanã, junto com os membros da torcida rubro-negra, eu e minha equipe. Conseguimos entrar no estádio, conseguimos abrir o bandeirão, deu tudo certo, mas contando para vocês aqui no Pensamento do Lobo, uma ativação que foi, no mínimo, estressante. Perrengues da vida do processo. Essa história é quase tão difícil quanto a história da Bolívia, lá que você contou já em outro episódio. A da Bolívia eu vou contar no próximo Pensamento do Lobo. Muito bom. A gente fica assim com esse episódio do Patrocinei. Mais uma vez agradecendo ao Leandro por ter vindo até aqui. Episódio espetacular. Volta, escuta tudo de novo, porque o Leandro deu muita dica boa não só para patrocínios, mas para a carreira de maneira geral, de liderança. Adorei esse episódio e a gente se encontra na semana que vem. Até lá.